Muito boa noite a todos e bem-vindos também nesta segunda-feira a mais uma reunião da semana de oração da família. O meu telemóvel tocou à 1h30 da manhã de um domingo para segunda-feira. Ainda me lembro do dia. Do outro lado do telemóvel estava uma mãe com a voz embargada. E essa mãe começou por me pedir desculpa por me acordar àquela hora. E em seguida, a soluçar, informou-me que estava no Hospital de São José, onde a sua filha mais velha, de 24 anos, tinha acabado de falecer. 48 horas antes, menos de 48 horas antes, nós tínhamos estado com aquela jovem na igreja. Ela estava a aprender a tocar o órgão, alguns hinos da igreja. Ela não sabia música, mas estava a tentar, pelo ouvido, tocar. Estava toda contente e toda feliz. E 30 e poucas horas depois, ela estava morta. Morte súbita. Foi a cerimónia fúnebre mais difícil que eu tive que realizar. A morte é, na realidade, um inimigo inesperado e, na maioria das vezes, chega demasiado cedo. E a Bíblia contém vários relatos de pessoas que perderam os seus familiares. Se vocês forem, por exemplo, ao livro de Gênesis, ao capítulo 23 do livro de Gênesis, lemos os versículos 1 e 2. Gênesis capítulo 23, temos os versículos 1 e 2. Tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Veio Abrão lamentar Sara e chorar por ela. E se os irmãos, ainda neste livro de Gênesis, forem até ao capítulo 49, o versículo 33, o último versículo do capítulo 49, Jacó despede-se dos seus filhos e diz assim: tendo Jacó acabado de dar determinações a seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou, e foi reunido ao seu povo. E agora o capítulo 50 e o versículo 1 diz: então José lançou sobre o rosto do seu pai e chorou sobre ele e o beijou. A morte é este inimigo, e desde que o pecado atingiu o ser humano, nós lidamos com diversos tipos de perdas. Nós lidamos, por exemplo, com a perda do emprego, do desemprego. Nós lidamos com a perda do cônjuge, por divórcio. Nós lidamos com a perda dos filhos, quando eles têm que sair para a universidade numa terra mais distante, ou para trabalhar, e o lar fica vazio. Nós lidamos com a perda das nossas funções, muitas vezes na igreja. E é verdade. Eu tive que lidar com a minha perda quando eu deixei de ser secretário da União. E tenho que ajudar outros colegas meus que recentemente perderam as suas funções e que estão a lidar com essa perda. E nós lidamos finalmente com a perda das perdas, a morte. E aquilo que nós hoje vamos refletir sobre a morte é o resultado de um curso que eu fiz aos pastores e aos capelães, sobretudo, no Seminário Adventista para Leigos, há 2 anos atrás. E é o resumo de 50 páginas desse mesmo estudo. Ora bem, ao impacto que a morte tem na vida de uma pessoa, nós chamamos o processo de luto. Qualquer que seja a perda. O processo de luto que nós vamos falar hoje sobre a morte é o mesmo processo de luto pela perda de emprego, o mesmo processo de luto pela perda dos filhos quando eles saem do lar, o mesmo processo de luto do divórcio. O processo é o mesmo.
Pode ter algumas diferenças, mas o processo é exatamente o mesmo. É o processo da perda. E ele acontece sempre dentro de um determinado contexto estruturado. Pode ser o contexto de uma família, pode ser o contexto de uma igreja, pode ser o contexto de uma sociedade. Nós não fazemos o processo de luto da mesma maneira num contexto europeu e num contexto africano. Não fazemos o mesmo processo de luto num contexto racional, num contexto académico e num contexto rural. O processo não é o mesmo. Tem as mesmas fases, mas tem diferenças significativas na maneira como nós o vivemos. E ele envolve reações afetivas, portanto, os nossos afetos, reações cognitivas e reações comportamentais. E essas reações vão variar de pessoa para pessoa, consoante o contexto em que ela está. E os irmãos vão verificar que, particularmente nós, como adventistas, temos às vezes algumas dificuldades neste processo de luto. Há pessoas que ficam inconsoláveis durante o processo de luto. Há pessoas que ficam apáticas. Há pessoas que querem ficar sozinhas, isoladas. E há pessoas que querem companhia à sua volta. E nós lidamos com diferentes tipos de reações e temos que estar prontos e preparados para esse tipo de reações, para essa diferença. E, sobretudo, temos que compreender que a expressão dos nossos sentimentos diante da morte não significa uma perda de fé. Eu já tive a oportunidade de fazer, por exemplo, o acompanhamento à morte, o processo de luto, de outras realidades culturais que não a minha e de outras pessoas que não são adventistas. E eu constato uma coisa, e nós daqui a bocado já iremos ver, que muitas vezes, quando as pessoas se despedem dos seus entes queridos, elas refilam com eles. Elas perguntam: porquê é que tu te foste embora? Porquê é que tu partiste? Porquê é que tu nos deixaste? Para onde é que tu achas que vais? E eu sei que isso tem uma realidade religiosa que tem a ver com a imortalidade da alma, mas também é um processo que tem a ver com a maneira sentimental e emocional como nós lidamos com a coisa. E, por vezes, nós, como cristãos adventistas, temos uma grande dificuldade em lidar com o sentimento que o impacto da morte provoca. E uma boa parte dos casos, nós reprimimos esse sentimento. Ora, eu gostava de vos chamar a atenção para um facto que nós temos no livro dos Atos dos Apóstolos. No livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 8 dos Atos dos Apóstolos, no versículo 2, quando o Estevão é morto, nós lemos assim: alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Ora, é interessante porque a Bíblia diz-nos que eram homens piedosos, cristãos. Estes cristãos tinham a esperança da ressurreição. Estes cristãos acreditavam que Deus é soberano e que Ele um dia haveria de julgar aqueles que condenaram e mataram Estevão. Mas a Bíblia não deixa de dizer: fizeram um grande pranto sobre ele. Certa vez um colega meu estava a fazer uma pregação, e a pregação era sobre a morte, e uma irmã da igreja estava ali. Essa irmã, as pessoas descreveram-na sempre como uma pessoa de feições fechadas, muito séria, muito carrancuda, não, quase que não se ria para ninguém, desde que o marido morrera. E o pastor estava a fazer aquela reunião e o meu colega, e ela de repente reagiu, porque ele estava a dizer que as pessoas deviam expressar os seus sentimentos. Ela dizia: não, senhor, nós temos fé em Deus,
Nós sabemos que Ele vai ressuscitar aquela pessoa. Não temos que chorar como o mundo chora. E acontece que o meu colega apresentou-lhe esta passagem. E quando ele acabou de apresentar esta passagem, aquela irmã olhou para o chão e de repente começou a soluçar. Ela não tinha feito o seu processo de luto. Ela começou a fazer o seu processo de luto naquele momento. Parece estranho, não parece? Há uma senhora que se chama Elizabeth Kubler-Ross. Esta senhora escreveu um livro muito importante em 1979 sobre a morte e o morrer. Se vocês alguma vez lerem os livros de Elizabeth Kubler-Ross, vocês vão aprender muita coisa sobre a morte, mas tenham cuidado com a filosofia de Elizabeth Kubler-Ross. Ela é boa no aspecto técnico, no aspecto profissional, porque ela deu o pontapé de saída para a identificação de todos estes passos que aqui estão, que é aquilo que se chama o processo da morte. A partir do trabalho dela, vários psicólogos modelaram estas passagens, estes estágios. Nós chamamos-lhes estágios. Os estágios pelos quais nós passamos para morrer, são estes que estão aqui, e os estágios pelos quais nós passamos quando alguém que é nosso familiar morre. E ela descobriu estes estágios e escreveu muito sobre a morte. Mas, atenção que a filosofia de Elizabeth Kubler-Ross não é a filosofia bíblica. E, portanto, muitas vezes no livro dela vão aparecer coisas estranhas. Logo, se nós lermos os livros dela, aprendemos muito sobre como fazer o luto do ponto de vista técnico e percebemos o que é que se passa connosco, mas temos que ter em atenção a sua filosofia. E ela diz assim: o primeiro estágio é o estágio da negação. Não sei se já vos morreu algum familiar direto. Um filho, um cônjuge, um pai, uma mãe. O primeiro estágio é o estágio da negação. E este estágio da negação é importante, porque ele provoca uma certa dormência na pessoa. Ou seja, o nosso psiquismo absorve o impacto da tragédia e da notícia de modo a colocar-nos numa primeira fase, mais ou menos, sem perceber bem o que é que aconteceu. E isto é bom porque se a pessoa tem que tratar dos trâmites fúnebres, ele vai conseguir fazer isso. Mais tarde, a coisa vem. E este processo vai diminuindo, esta negação vai diminuindo e a pessoa vai lidando com a perda. A seguir vem a negociação. A negociação é diferente caso... E os irmãos negociam. Sabem que os irmãos fazem este processo todo, vocês? Eu vou-vos explicar. Vocês têm um doente. Esse doente está à morte. Vocês vão orar a Deus. Senhor, tu curares a minha mãe ou o meu pai, eu faço isto. É a negociação. E a pessoa que está à morte também negocia. Senhor, tu me ajudares nesta parte, eu prometo que após a morte, a negociação é outra coisa. A negociação é quando eu me culpabilizo porque se eu tivesse feito isto, se calhar aquilo não tinha acontecido. Há alguns anos atrás, uma irmã de uma igreja aqui no nosso país, anciã, estava doente, era sábado, e ela, estavam as pessoas, os familiares e os irmãos da igreja a visitá-lo na casa dela. Ele disse: mas vocês não percam o sábado todo aqui, vão dar uma voltinha aqui pela quinta. Ela tinha uma quinta, vão dar aqui uma voltinha pela quinta, depois daqui a bocado vocês já vêm. E estamos aqui outra vez. E lá foram todos passear pela quinta. Quando chegaram, ela estava morta. E o marido, vocês imaginam? O marido nunca passou desta fase, a fase da negociação. Uma semana depois suicidou-se.
porque se eu tivesse lá estado, isto não teria acontecido. E é um erro, porque na verdade aconteceria. E eu não poderia fazer nada. Mas é a nossa maneira de reagir às coisas. A seguir vem a fase da depressão. Na fase da depressão, a pessoa quer ficar sozinha, isolada, deixa de comer, sente no vazio. E, portanto, também é uma fase que pode ser complicada. E vem a fase seguinte, que é a fase da revolta. Por isso é que eu vos expliquei há pouco aquela questão de funerais em que eu vejo as pessoas a falarem com o defunto ou com a defunta. Porque é que tu te foste embora? Para onde é que tu achas que vais? É a fase da revolta. Essa revolta pode ser com a pessoa que parte, pode ser com os médicos, pode ser com Deus, pode ser com os outros, pode ser com a sociedade. E é uma fase que vem antes da aceitação, antes de nós percebermos que aquele que partiu já não volta mais e que nós temos que começar a fazer a nossa vida. É a mesma coisa que quando eu estou a acompanhar um doente em fase terminal. Quando eu acompanho um doente em fase terminal, eu sei que ele vai passar por estas fases todas até que ele chega à última. No caso do doente terminal, a última é esta, é a aceitação. Outra fase. Mas quando ele chega ali, nós sabemos que a pessoa está pronta para morrer. Agora, quando estamos na fase do luto, a aceitação implica que finalmente a pessoa percebe que tem que fazer face a uma nova realidade. Tem que fazer face a uma nova vida. A uma vida sem o outro. A uma vida sem a presença de alguém que lhe era querido. E finalmente vem o ajustamento à nova realidade. Sabem como é que se faz o ajustamento à nova realidade? É quando a pessoa, por exemplo, se desfaz das roupas do outro. Quando a pessoa, por exemplo, muda a configuração da casa. Quando a pessoa começa a ter novas amizades. Quando a pessoa começa a reajustar a vida sem o outro lá estar. Mas estes processos, tal como os irmãos os estão aqui a descrever, não são fáceis. Eles podem demorar meses, podem demorar anos. E, sobretudo, eles afetam a nossa vida social. Quando alguém significativo nos morre, os irmãos vão reparar uma coisa. Há pessoas que vocês pensavam que estariam lá para vos apoiar e não estarão. E às vezes as razões são simples. Nós não sabemos lidar com a morte. Quantos de vocês é que falam da vossa morte próxima? Alguma vez falaram? Alguma vez vocês viraram para o vosso cônjuge e disseram: olha, quando eu morrer... Não, nós não falamos. Já repararam que Jesus Cristo quis falar da sua morte próxima e os discípulos não queriam ouvir? Várias vezes ele quis falar da sua morte próxima e ninguém queria ouvir. E o nosso problema com a morte é que nós não falamos dela. Esse é um dos problemas que nós temos com a morte. Não falamos dela. É como se não existisse. Mas ela afeta a nossa vida social e, portanto, aqueles que muitas vezes não estarão lá é porque eles têm uma dificuldade com a morte. Têm medo de vos dizer qualquer coisa ou de fazer qualquer coisa que acentue ainda mais o vosso sofrimento. E não estão preparados para enfrentar uma coisa dessas. Por outro lado, vocês vão ver pessoas que se calhar vocês não pensavam que lá estivessem e que estarão lá. E algumas dessas pessoas até vos vão apoiar, algumas dessas pessoas até vos vão ajudar e algumas dessas pessoas ficarão vossos amigos para o resto da vida. Por outro lado, afeta a relação social no sentido em que depois da pessoa morrer, se por exemplo foi o vosso cônjuge que morreu, sabe o que é que vai acontecer com os outros casais que antes vos convidavam? Eles não vos vão convidar mais. E sabem porquê? Porque há coisa que se faz com casais que não se consegue fazer sozinho. Não se consegue. E portanto as pessoas não vos vão convidar.
Logo, quando há o luto, por exemplo, de um cônjuge, quantos lutos é que vocês acham que a pessoa tem que fazer? Ou quantas perdas é que vocês acham pelas quais a pessoa tem que passar? Ela tem que passar pela perda do seu ente querido e depois vai ter que passar pela perda da relação social, porque ela vai se alterar significativamente. Por isso é que houve alguém que descreveu o processo do luto como o amor que não tem lado nenhum onde ir. Eu gostei desta definição. O amor que não tem lado nenhum onde ir. Porque aquele que me amou já não vai a lado nenhum e eu não vou a lado nenhum com ele. E aqueles que eu amo, o meu círculo de amigos, muitas vezes também já não me querem. Porque eu passo a ser um incómodo. E acontece a mesma coisa, por exemplo, num processo de divórcio. Quando há um processo de divórcio e portanto cada um vai para o seu lado, mas ninguém quer convidar um divorciado ou uma divorciada. Porque ele passa a representar às vezes um perigo, em lugar de ser um aliado. E portanto são estas as coisas que acontecem. Logo há uma relação íntima entre o luto e o amor. Quanto mais nós amamos, ou quanto mais profundamente nós amamos, mais profundo será o luto. Nós nunca deixamos de amar, sabem? Mesmo a pessoa que morreu. Nunca deixamos de amar. Mesmo que, por exemplo, alguém volte a casar de novo, não deixa de amar o outro que partiu. E essa é a verdade. O luto corta muitas coisas, mas não consegue cortar o amor. Por isso é que a Bíblia diz de uma determinada maneira que o amor é mais forte do que a morte. E isso é que é difícil, por isso é que o luto é difícil de fazer. E vão haver momentos muito difíceis de ultrapassar. Datas significativas, os aniversários, o Natal, o Ano Novo. Aqui na igreja, o versículo favorito, o hino favorito, os amigos, os locais. Tudo isso vai fazer despertar nas pessoas sentimentos, anos e anos depois da perda. Não quer dizer que a pessoa não tenha feito o seu luto. Quer dizer que, apesar de ter feito o seu luto, ela não deixa realmente de amar. E por isso, para aqueles, e agora isto é para mim e para cada um de vocês, quando nós perdemos alguém, nós não fazemos uma coisa que a Bíblia recomenda: recuperar a arte do lamento. Vocês conhecem essa arte? Deviam conhecer, porque até há um livro que se chama o Livro de Lamentações de Jeremias. E no livro de Lamentações de Jeremias, o Jeremias faz o luto do seu povo Israel que foi levado em cativeiro. E ele lamenta. E vocês têm vários salmos de lamentos. Mas cá está, nós temos um problema, porque nós achamos que se lamentarmos, temos pouca fé em Deus. Mas se não lamentarmos, vocês já vão ver o que é que acontece em seguida. E, portanto, para quem passa pelo luto, ele deveria fazer a arte do lamento. Porque o lamento ajuda-me a lidar com o sofrimento. O lamento reconhece a dura realidade pela qual eu passo. Aquilo que eu sofro e que eu exponho diante de Deus. E a confiança que eu tenho que Ele me pode dar o conforto e mais tarde a sua soberania devolver-me à felicidade que eu perdi através da ressurreição. O lamento expressa o amor para com Deus, a confiança para com Deus, mas também expressa a forma pela qual eu sinto naquele momento o que me está a acontecer. Não é errado lamentar, irmão. Já repararam que quando nós lidamos com a morte, nós temos uma grande dificuldade? Talvez o sábio Salomão tenha a sua razão quando no livro de Eclesiastes, no capítulo 7 do livro de Eclesiastes, ele vai contra a nossa forma de agir. Eclesiastes capítulo 7, versículo 2. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete.
Pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Vocês gostam mais de ir à casa onde há luto do que à casa onde há festa? Não, não gostamos. Mas o sábio Salomão diz: é melhor eu perceber qual é a finalidade da minha vida. Porque na casa onde há festa é como se a minha vida não tivesse fim. Vamos lá ver então como é que isto se processa. Vocês têm 5 tipos de luto. Tem o luto normal, que é aquele que 80 a 90% das pessoas passa. Primeiro há o impacto, uma notícia que nós não estávamos à espera. Depois há todo aquele processo que eu vos descrevi de Elizabeth Kubler-Ross, até que a pessoa passa a aceitar a sua perda e refaz a sua vida. 80 a 90% desses lutos são normais. Mas a seguir há o luto complicado. E o que é o luto complicado? O luto complicado é quando a pessoa tem um sofrimento intenso que não passa. Não passa. Mas não é muito longo no tempo este luto complicado. E ele sucede, por exemplo, muitas vezes em pessoas idosas. É por isso que os idosos, quando não conseguem resolver rapidamente o seu luto dentro de algum tempo, eles morrem. Eles morrem. Porque eles não conseguem ultrapassar a dor da perda. Chamamos o luto complicado. Porque, reparem, apesar de eu vos ter falado daquele processo de Elizabeth Kubler-Ross, a negação, a revolta, a depressão, a aceitação, isto não acontece por esta ordem. Vão perceber? O processo tem estes itens, mas não acontecem nesta ordem. E às vezes nós estamos no processo de aceitação num dia e no dia seguinte estamos no da revolta. Ou no da negação. Demora tempo até a coisa estruturar. É bom que nós tenhamos essa noção, porque há uma coisa que falta na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós acompanhamos as pessoas no funeral e depois o que é que acontece? Bye bye. E é o momento em que as pessoas mais precisam de apoio. Se há um ministério que era preciso exercer na igreja, seria o ministério do luto. Precisa de uma preparação especial? Precisa. Mas seria espetacular que ele existisse. Há enormes perdas que passam todas por este processo. Depois nós temos o luto crónico. No luto crónico, a pessoa não consegue passar da fase do choro, da fase traumática. Ela não consegue. Ela mesma diz: eu não consigo viver. Eu não tenho capacidade para viver. E isto vai. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. É o luto crónico. O luto complicado e o luto crónico nós não conseguimos resolver. Quando nós nos damos conta que uma pessoa está a passar por um processo de luto crónico, isto é, ela tem uma angústia constante, uma tristeza enorme, é depressiva, a melhor maneira que nós temos de fazer a coisa é encaminhá-la para um profissional, para um psicólogo ou para um psiquiatra, porque ela precisa de apoio. E há também o luto inibido. No luto inibido, a coisa é completamente diferente. Eu estou bem, já ultrapassei isto. Não ultrapassou nada. Mas o que ela está a fazer é sublimar o processo. Está tudo ok comigo. No entanto, quando acontecem certos acontecimentos, de repente nós percebemos que aquela pessoa explode. Chora quando todas as outras riem, ou por uma coisa de nada, enraivece, ou tem um acesso de ira. Porquê? Porque ela não fez o seu luto. Cá está. A sua fé, porventura, impediu-a de fazer o seu luto. A sua estrutura impediu-a de fazer o seu luto. E finalmente há o último luto, o luto traumático. O luto traumático acontece em situações de imprevisibilidade. Um acidente,
um homicídio, a queda de um avião, uma tempestade que matou várias pessoas que nós conhecíamos. É um luto traumático. No luto traumático, a pessoa fica insegura, à mercê dos acontecimentos, tem um sentimento enorme de injustiça e, portanto, este tipo de luto, o luto traumático, também não é fácil de fazer. E porquê é que eu vos estou a falar disto? Isto parece-vos uma grande seca, não é? Mas na verdade é aquilo que nós passamos muitas vezes na igreja, porque nós não estamos livres disso. Nós conhecemos às vezes pessoas de igreja, uma família à qual um pai ou dois filhos, ou o pai e a mãe, ou a mãe e o filho tiveram um acidente de automóvel, morreram os dois. Aquele pai e porventura um filho sobrevivente vão passar pelo luto traumático. E o luto traumático é dos mais difíceis de fazer. Logo, como é que eu, crente, como é que eu, cristão, posso ajudar? Primeira coisa, estar disponível e presente. Quando eu recebo a notícia de que um amigo sofreu a perda de alguém, a primeira coisa que eu devo fazer não é telefonar, é enviar uma mensagem de texto. Não telefonar porquê? Porque provavelmente a pessoa estará ocupada a ligar para os familiares mais próximos ou não quer ser incomodada e desligou o som do seu telemóvel, o que é absolutamente normal. E se eu enviar uma mensagem de texto, ele poderá sempre ler. Fica bem uma mensagem de texto. Uma mensagem em que eu expresso os meus sentimentos e algum consolo ou conforto. Atenção, meus queridos irmãos, nunca, mas nunca digam a ninguém que perdeu alguém. Foi a vontade do Senhor. Nunca façam isso. É a pior coisa que vocês podem dizer a alguém. Na mentalidade católica, às vezes as pessoas pensam, olha, Deus levou-o, foi melhor. Mas Deus não leva ninguém, meus queridos amigos, senão Deus era um assassino, desculpem-me lá. Deus até pode permitir que uma pessoa descanse. Mas compreendam que para aquele que fica é uma perda irreparável. Por isso, temos de ter cuidado com as nossas palavras. Mais vale fazer como os amigos de Jó, que quando chegaram e viram a situação de Jó, sentaram-se com ele, fizeram silêncio e pelo menos foram bons capelães durante 7 dias. A partir daí estragaram tudo. Mas durante 7 dias foram bons capelães. Portanto, trataram da questão como ela deve ser feita. Logo nós devemos estar disponíveis. E também termos uma escuta ativa e uma empatia com os que sofrem. Nós estamos presentes. Há 3 questões que nós podemos ajudar se a pessoa quiser conversar. Questão número 1. Quem era aquele que morreu? Deixar que a pessoa fale da pessoa que morreu, das histórias que viveu com ele, da maneira como a pessoa impactou a sua vida. Isso vai ajudar a que o seu psiquismo perceba que aquela pessoa já foi. Vocês vão de reparar na conversa com algumas pessoas que perderam familiares o tempo verbal em que eles falam do defunto. Se eles ainda falam do defunto no presente, ainda não fizeram o luto. Então ajudem-nos a falar do defunto no passado. Porque o nosso cérebro começa a integrar a coisa. No passado significa que a história já foi. Esta é uma dica que vos pode ajudar. Segunda pergunta. O que é que aconteceu? O que é que se passou? E a pessoa pode falar do que é que se passou. Estava doente, foi um acidente, mas falar do que é que se passou ajuda também a integrar o que aconteceu. Terceira pergunta. Como é que te sentes? Como é que tu estás? Como é que tu passas isto? E há sempre alguém que nos escapa. Sabem quem é que no processo do luto nos escapa? Quando nós vamos visitar alguém, no processo do luto, quem é que nos escapa? Nem damos por eles. Mas eles estão lá.
na esmagadora maioria das vezes, nós não damos por ele. Crianças. Preocupamos-nos com os adultos. Preocupamos-nos com aqueles que os conhecemos. Esquecemos das crianças. Sabem qual é a melhor maneira de ajudar as crianças? Ajudá-las a fazer aquilo que elas fazem melhor. Um desenho. Porque elas conseguem transmitir nos desenhos os sentimentos pelos quais passam. E, portanto, temos que aceitar com calma os sentimentos expressos. Se a pessoa se lembrar de se revoltar contra Deus, ouçam-na. Vocês não têm que a corrigir. Ouçam-na. Mas ajudem também. Ou seja, através do vosso testemunho pessoal, e isto de duas maneiras. Consolando-a através de algumas passagens bíblicas adequadas. O profeta Isaías diz: consolai, consolai o meu povo. E é isso que nós somos chamados a fazer. E depois, se por acaso algum de nós já passou por uma experiência destas, podemos consolá-lo pela nossa própria experiência. Eu conheço o que tu estás a passar porque eu já passei pelo mesmo. E finalmente demonstrar empatia e compaixão, orar com a pessoa e pela pessoa e ajudar nas ações significativas. Disponibilizar-nos. Será preciso ficar com as crianças? Será preciso fazer a comida? Será preciso ajudar nos preparativos? Será preciso ajudar nas outras coisas que vêm por aí? Como é que ela vai fazer a seguida? Percebem? E é no pós-funeral que estas situações se tornam mais prementes. Logo, nós temos um ministério a desempenhar. Todos nós sofremos perdas e, portanto, aquilo que eu hoje vos trouxe foi o que é que essas perdas trazem à nossa vida e como é que nós devemos fazer quando elas acontecem comigo. E todos nós temos também um tipo de relacionamento com as perdas dos outros. Como é que eu posso ajudar o outro a ultrapassar as suas perdas? Porque enquanto estivermos nesta terra de pecado, as perdas vão acontecer. Elas vão suceder. A diferença está em como é que nós sabemos lidar com elas e como é que nós ajudamos os outros a lidar com elas. Não se esqueçam de uma coisa. O momento da cruz foi mais difícil para Jesus porque todos o desampararam. Mas se vocês perceberem o que aconteceu do ponto de vista de que nós estamos a abordar, no momento em que Jesus está para morrer e ele aceita a sua morte, qual é a sua maior preocupação? Aqueles que ficam. E perceber que eles ficam bem. Ou seja, havia alguém ali para ajudar. Chamava-se João. E Jesus confiou a sua mãe a João. E, portanto, na igreja deverá haver alguém para ajudar. E esse é o nosso ministério também. Por isso, eu achei ser de importância normal e fulcral na Semana da Família nós falarmos sobre um assunto que às vezes ninguém quer falar, mas que é muito importante porque ele vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde vai acontecer. E quando ele acontecer, é bom que nós estejamos preparados para ele, que nós saibamos dotar-nos de ferramentas que nos ajudem para nós também podermos ajudar os outros. Sobretudo, percebamos uma coisa. Deus, sem dúvida, ajuda-nos a passar pelas circunstâncias, mas há uns que passam com maior facilidade do que outros. E nós devemos estar na igreja prontos como família a ajudar a todos aqueles que passam pelas perdas. Porque é dessa forma que nós nos constituímos também como família espiritual. Deus vos abençoe. Oremos. Bendito Deus e Pai, Senhor, muito obrigado por mais um dia, por esta linda mensagem que o Senhor nos trouxe através do pastor. Sabemos que neste mundo passaremos por muitas tribulações,
mas temos que ter bom ânimo. E também ajuda cada família, os que estão neste momento a passar por algumas perdas, estejam com eles. E quantos a nós, se não estamos a passar pelas perdas, nos ajuda a ficar preparado quando vier, para que possamos passar e com Jesus. Ajuda-nos a ser uma bênção para as outras famílias, em nome de Jesus. Amém.